Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. Vamos começar o nosso programa hoje orando. Deus, obrigado por esse momento precioso. Obrigado pela vida, Deus. Ó Espírito Santo, vem encher nossa alma. Vem encher nossa vida, Senhor. Não nos deixe sentir um vazio dentro de nós. Não nos deixes, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós estamos falando sobre como fazer, como não fazer, porque é uma das maiores dificuldades do ser humano, é exatamente essa, saber como. A gente às vezes sabe muito claramente o que deve fazer, o que não deve fazer, por que deve fazer, por que não, mas o como aí pega. E hoje eu quero falar como enfrentar o divórcio. Não é bem isso que eu quero falar, mas coloquei esse tema para nós, como enfrentar o divórcio. O divórcio tem que ser enfrentado muito antes de ele ser imaginado para nós. A gente trata dele antes de precisar tratar dele. É preventivamente. Porque se nós não fizermos isso, ele chega com facilidade. Eu estava vendo aqui em Mateus, no capítulo 19, o que Jesus fala a respeito desse assunto. É tão interessante porque eles vieram na tentativa de pegar Jesus. Os fariseus tinham isso, e perguntaram: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, dar carta de divórcio? É lícito? Então Jesus respondeu, citando a Bíblia: vocês não têm lido que desde o princípio Deus os fez assim, 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 homem, mulher, tal, 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 tal. E no versículo 5, então Jesus diz, estou no capítulo 19 de Mateus, versículo 5, ele diz assim, Jesus diz assim: os dois são uma só carne. Os dois são uma só carne. Se você separar, você arranca. Que faz isso, gente? É leão na selva, arranca pedaços para comer. Quando você se casa, você se torna uma só carne. E isso está irrevogavelmente registrado na sua memória RAM, na sua família e na presença de Deus. E na presença do Satanás também. Isso não tem volta. Uma relação sexual não tem volta. Não tem. Absolutamente. Pode haver perdão. Exemplo que não tem volta, eu te dou. Uma relação sexual fortuita, que vem uma gravidez, não seria mais fácil abortar, matar esse menino? Assassinar no ventre materno ainda? É o que todo mundo faz, né? Ou o que muita gente faz. Não tem volta, não. Não tem. Prosseguindo no capítulo 19 de Mateus, no versículo 6, Jesus diz assim: de modo que já não são dois, porém uma só carne. Aí Jesus conclui dizendo: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá bom. Então eles vieram
perguntando: e por que Moisés mandou lavrar uma carta de divórcio? Então Jesus responde, está no versículo 8: sabe por quê? Por causa da dureza do coração de vocês. Pedra pura, um coração duro, não tem saída, não se arrepende, não pede perdão, não se comunica, não tem amor, não promove a felicidade do outro. Um coração duro vai dar em quê? Nunca vai dar em boa coisa. Coração duro. Então, o divórcio tem que ser tratado antes de ele existir. Você pretende se casar? Aliás, antes de se pretender se casar, seu pai e sua mãe deveriam estar orando por você. Você tem lá seus 10, 12, 11, 13 anos, por aí, você já começa a pensar. Não é hora de arrumar o próximo, a próxima na esquina. Agora é hora de buscar a Deus, pedir a direção. Então as coisas vão ser diferentes. Vão ser diferentes. Porque depois que derrama o leite, não adianta chorar. Depois que derramou, não adianta correr. Depois que está numa situação ruim, vai procurar uma igreja. Para quê? Vai procurar um pastor. O pastor não deu conta de me ajudar. É verdade? Você esperava que ele daria conta? Você estava esperando isso, que ele daria conta de resolver um problema que faz anos que você está em cima dele só fortalecendo? Entende? Como resolver o problema do divórcio? Tratando dele muito antes. Quantas pessoas dizem: uma hora eu me caso, se não der certo eu me divorcio. Veja bem, está profetizando sobre a sua própria vida. Se não der certo eu me divorcio. Mas tudo bem, se só forem os dois, ainda é mais fácil, ou é menos difícil. Mas quantos o camarada sai e a ex-mulher dele está não sei aonde, ele fica de olho, a televisão mostra isso todos os dias, e vai, procura, e ele compra um revólver, ele diz: eu mato essa mulher ainda, eu mato. Mas eles se separaram. Ela não quer mais esse homem. Ele, além de matá-la, ainda mata o outro. Há uns que matam a família. Porque chegou no ponto extremo, nunca foi tratado. Deus nunca entrou nessa casa, nessas mentes. Satanás sim, mas Deus não. Então é isso, cuidando do seu casamento. Como que cuida do casamento? Eu posso dizer, posso ensinar, mas eu acho difícil. Não pense você que eu acho tão facinho. Não é isso, não acho. Nós somos seres humanos. Precisamos cuidar de nós. Eu tenho um discipulador que cuida de mim. Toda semana eu estou com ele. E ele me ajuda. Ele é meu coach. Ele está tentando cuidar de mim, me ajudando. E eu já estou tentando cuidar de outras pessoas. Então não é fácil para ninguém, não é isso. Mas eu quero dizer algumas coisas. Como cuidar do seu casamento? Um dos itens básicos é a questão da comunicação. Porque, veja bem, quando a criancinha não fala, tem um ano e pouco, ela não fala nada. Ela gunguna, ela não fala. Aí o pai fica em cima, meia hora, uma hora, a mãe, aquela coiseira toda, você sabe, pai, vô então, eu sou vô, eu sei. E fica, falou isso, falou aquilo, falou nada, sabe, e tal. E você fica e fala tanto com seu filho, belezinha do papai, isso aqui, que gracinha, essa bochechinha e tal. Por que quando ele começa com 6, 7 anos, você já não está falando tanto mais com ele? Com 13, 14 anos, você não está falando muito com ele, você não fala quase nada. Já observou isso? E eu já vi pais que falam com os filhos nessas idades. É lindo e dá um resultado esplêndido. Esplêndido.
Casamento é assim também. Não conversa, não fala, não conta bobeirinha um para o outro, não conta uma piadinha um para o outro. Só conversa o que é sério, ou só conversa o que é necessário. Não vai dar certo. Tem que ser como na época do namoro. Tem que ser como naquela época. Você que está casado há pouco tempo, que vai se casar, você que tem chance na vida, preste atenção nisso. Continue conversando com a sua esposa como você conversava quando namorava. Continue conversando com seu marido como você conversava quando namorava. Mesma coisa. Essa comunicação vai fazer uma diferença extraordinária. Extraordinária. Tem a questão, o cuidado no casamento com os deveres, né? Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Diz que o homem deve conceder à mulher o que deve, e a mulher deve conceder ao marido o que deve. E está falando de sexo, não está falando de comida, de roupa, dinheiro. É bom ler capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É bom ler. Quem é solteiro não tem essa obrigação. Casou, tem. A mulher solteira não tem essa obrigação. Casou, tem. Então, esse cuidado. E, por fim, no nosso tempo aqui, eu queria falar sobre um item. O que mantém o seu casamento firme, inabalável, vitorioso, é o compromisso. Tem gente que diz que é o amor. Não é o amor, é o compromisso. Porque se você não tem compromisso, o amor não suporta nada. O amor é frágil. O amor é frágil. Você sabe que o amor é frágil. O amor não tem essa força de sustentar. Pelo contrário, o amor tem que ser alimentado como uma plantinha frágil, adubado, regado, tem que ser cuidado. Agora o compromisso, você diz, eu fiz um compromisso, eu fiz uma aliança. É que a gente pensa que isso aqui é aliança, isso aqui é anel, anel que selou a aliança que eu fiz. Eu pus esse anel, e esse anel está tão bem fixado, não dá para o Léo mostrar, mas na minha mão tem um sinal profundo, por dentro e por fora, um sinal profundo. Sinal profundo. Porque esse anel não sai do dedo. Eu não tiro ele do dedo. Ah, eu tirei porque estou trabalhando, vai amassar, se amassar eu mando fazer outra. Isso aqui é algo extraordinário na minha vida. É claro que mesmo se eu não estiver usando, eu tenho compromisso do mesmo jeito, aliança do mesmo jeito. Mas isso aqui me faz lembrar. De vez em quando tem que mandar passar um negócio aqui para ficar bem amarelinho o ouro. Vale a pena cuidar do casamento, querido. Vale a pena. Foi Deus que inventou isso. Tudo que Deus inventa é bom. Faz bem. É para a honra e glória dele e para o meu próprio bem. Amém? Cuide. Cuide. Não deixe chegar ao divórcio. Porque depois você vai ter dificuldade demais para administrar. Vai sofrer muito. E vai fazer muita gente sofrer. Não vale a pena. Bom? Deixa eu orar. Obrigado, Deus, por esse momento de reflexão. Obrigado, Deus, por essas vidas preciosas. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, na permissão do Senhor Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos
segurando estará. Meu amigo que se acha no